pessoal, bem-vindos a mais um episódio do Amigos e Livros Cast. Antes da gente começar, temos 2 recadinhos rápidos. O primeiro é que o nosso podcast está disponível não só no Spotify, mas também no YouTube, Deezer e Amazon Music. Depois, comenta lá no nosso perfil, o @AmigosLivrosCast, em qual plataforma você costuma ouvir os nossos episódios. Estamos curiosos para saber. E o outro recado é que temos um link de afiliado da Amazon. Então, se você for comprar qualquer item por lá, seja livro, produto de beleza, mouse ou até um chocolatinho, você não paga nada mais por isso e a gente recebe uma pequena comissão que ajuda o nosso canal a crescer cada dia mais. Fala pessoal, está começando mais um episódio do Amigos e Livros Cast. E no episódio de hoje, a gente vai falar dela, a tão temida ressaca literária. Se você terminou um livro incrível e agora nenhum outro parece bom o suficiente, ou se você olha para a estante, para o Kindle, para TBR no Scoob, no Goodreads e pensa, nada mais me chama atenção, esse episódio é para você. E se você está oficialmente de ressaca literária, a gente trouxe alguns nomes, uma pequena listinha, para te ajudar a sair desse momento. Separamos livros que são fáceis de engatar, com histórias envolventes, leituras fluidas e aquele efeito só mais um capítulo. Vou começar com as minhas indicações. E aí, para as minhas indicações, como vocês já sabem que acompanham o nosso podcast, romances. Gente, romance é a minha leitura conforto total. E como eu gosto também de ler muito autodesenvolvimento, às vezes dá uma estafa, assim, né? Você dá uma cansada, porque acaba que é muito mais estudo do que só a leitura, o autodesenvolvimento, muitas das vezes. E aí eu preciso voltar para um romancezinho gostoso, daquelas escritoras que eu sei que não tem erro, que vai ser aquele acolhimento ali que vai me trazer de volta pro meu jeitinho de ler, pro meu conforto. Vou repetir a palavra. E aí a primeira dica que eu trouxe um título, mas acho que a autora serve como um todo. É Um Experimento de Amor em Nova York, da Helena Armas. Ele é aquele romancezinho bem gostosinho, que tem aquele clima de cidade grande, Nova York, e tem muita tensão, muita emoção, casal ali, aquela coisa toda fervorosa, e você quer muito saber o que está acontecendo. E a Helena Armas tem esse ritmo muito rápido, porque ela gera muita tensão entre os personagens, e muita química, e muito. Então você lê muito rápido. Eu acho que de todas as escritoras contemporâneas que a gente vem falando, né, Rafa? A Helena Armas, pra mim, ela é a que tem mais esse frenesi, assim, que você fica, eu quero saber o que vai acontecer, e você acaba que lê muito mais rápido do que você leria um outro livro mais tranquilo. Um outro que eu li, esse foi indicação de Bels Lopes, que ela tá sempre fazendo dicas maravilhosas no Instagram dela e nas outras redes, é da Julie Soto, Não É Uma Canção de Amor. Ele também é no mesmo estilo, mais ou menos, ali da Helena Armas. Ela gera uma tensão ali, um negócio e um frenesi e aquela pegação toda do casal, o negócio. E também foi uma leitura muito rápida, que eu até estranhei, porque eu peguei para ler assim, sem pretensão nenhuma. Era a dica, estava disponível lá no Kindle Unlimited, e eu peguei e joguei lá, falei, vamos ver qual que é dessa escritora aqui. Gente, é um frenesi, uma loucura assim, que você só vai. Gostei bastante. Terceira dica também, romancezinho gostoso, Melhor do que nos Filmes, da Lynn Painter. Esse também é um romance mais conforto. Acho que ele tem um frenesi gostosinho, mas não tão forte como os outros que eu comentei, porque aqui é um romance mais jovem. A galera é high school, isso. É mais high school, então é mais levinho assim, mas é muito gostoso também. O próximo, Amor e Gelato. Esse tem até um filme no Netflix, o filme é maravilhoso. Você já assistiu, Rafa, esse? Esse não. Depois assiste, porque é Itália, querido. O filme é maravilhoso. É belíssimo. Então, Amor e Gelato, da Jenna Evans Welch. Ele também é um abraço, um quentinho, um gostoso. A menina, ela é americana, se não me engano, e ela vai atrás da história da família dela para a Itália. E o resto da história você precisa ler. E tem o filme no Netflix. E aí, de dica nacional, eu trouxe A Cabeça do Santo, da Socorro Racioli. A gente já falou um pouquinho dele no episódio que a gente falou sobre Oração para Desaparecer. Tanto eu quanto o Rafa gostamos bastante. Ele é aquele livrinho gostoso, curtinho, com realismo mágico, que te traz ali algo que são previsíveis, de certa forma, vamos dizer assim, né? Não tem nada muito wow, surpreendente. Você consegue deixar fluir, ele é bem gostoso. E o último, o nosso queridinho, A Sociedade Super Secreta das Bruxas Rebeldes, da Sandu Mandana.
E, gente, quando que vai lançar o próximo livro dela? Quero A saber. Record ainda não divulgou a data, mas tá vindo aí. Não é a Estão, continuação, tá, pessoal? É é, um outro livro da mesma autora, da Sangumandana, de bruxinhas também. mas é também no mesmo universo aí do primeiro livro. Estamos ansiosos. E aí aqui é um universo de história com bruxas, com crianças, com tem um romancezinho levinho ali, mas é bem aquela pegada de leitura cozy, de conforto mesmo. E é isso, a minha pequena listinha, Rafa. O que você acha? Gi, adorei a sua lista, até porque tem alguns livros que a gente leu em conjunto, né? Que foi o das Bruxas Rebeldes, A Cabeça do Santo. Eu não li os outros livros de romance que a Di trouxe aqui, que é a canção, não é uma canção de amor, melhor que nos filmes e o Experimento de Amor em Nova York. Mas já me comprometi para a Di que vou ler um livro de Helena Armos esse ano. Não sei se vai ser o Verdade. de Nova York ou da Espanha, mas vem aí. Eu já me comprometi com ela ali para eu poder ler. Mas Cabeça do Santo, gente, eu sou apaixonada também. Eu li no ano passado. Li também outro livro dela, que foi o Oração para Desaparecer. E estamos ansiosos aí pro novo livro dela, que deve chegar esse ano. Então, estamos aguardando aí Que é o de retorno de contos, não Socorro. é? Eu te mandei outro dia, não foi? No Acredito que Instagram? seja de É contos, né? uma Não vai ser coletânea de um romance, contos. Isso. infelizmente, né? Mas tudo bem. Mas se for lista de compra, a gente vai ler, tá tudo certo. Exato, exato. A Socorro, por favor, que todo ano tenha algum livro dela aí pra gente poder ler. Olá, passando rapidinho para te lembrar. Se você está ouvindo pelo Spotify ou pelo YouTube, curte esse episódio e siga o Amigos Livros Cast. Isso ajuda muito no crescimento do nosso podcast. Agora sim, bora voltar pro papo. Vamos falar agora da minha lista de alguns livros que eu separei aqui, porque essa lista que eu te trouxe, ela já resolve metade das ressacas literárias que vocês vão ter aí durante o ano. E agora eu vou trazer algumas indicações também focadas em outros estilos literários, que eu também sou muito fã. Então, vou começar com o mais óbvio, que é a Freida A McFadden, porque farofa. eu acho a farofa, porque assim, gente, a Freida, até para quem não lê, eu acredito que seja uma autora que de fato vai tirar da ressaca literária, por conta do estilo de escrita dela, uma escrita mais de capítulos curtos, é uma escrita mais rápida, é um ritmo mais rápido de leitura mesmo, então é uma história que ela vai te envolver. Isso quer dizer que a história seja boa em todas as vezes? Não, mas o ritmo de escrita dela realmente de leitura te faz ficar muito envolvido ali dentro da história e você quer terminar logo, porque cada capítulo ele termina com um gancho, então você quer saber o que vai acontecer, é aquela loucura. E de todos os livros dela que eu já li, eu vou indicar dois aqui, que é A Empregada. Acredito que grande parte de quem está nos ouvindo já leu, quem não leu, fica a recomendação. Ele já teve uma adaptação aí para os cinemas que lançou no dia 1º de janeiro. E E tá indo também bem, temos né, Rafa? O e tá pessoal indo tá bem de falando bem da bilheteria. adaptação, né? E tá indo muito bem de bilheteria no mundo todo, tá? Então, já foi confirmada a segunda adaptação, que vai ser inspirada no livro O Segredo da Empregada. Que é Então, o com a segundo. Sydney Sweeney, que é o segundo livro. Com a Sydney Sweeney também, vai ter algumas pessoas ali do elenco do primeiro filme. Quem é muito fã de A Empregada, estaremos muito bem servidos aí dos próximos anos. E um outro livro que eu também trouxe como recomendação foi O Namorado, que é um livro que foi lançado no Brasil em outubro do ano passado, de 2025, e eu gostei muito desse livro também. Ele tem uma pegada também nesse mesmo estilo da Freire e tal, de narradores não confiáveis, mas ao mesmo tempo a história tem uma virada ali no final que eu achei que foi bem interessante, então por isso que eu estou trazendo aqui. Um outro também que foi o nosso queridinho do ano passado foi o Rio que Me Corta por Dentro, do Raul Damasceno. Esse livro, gente, eu trouxe ele aqui porque ele não é que ele é emocionalmente fácil de ler em alguns momentos, mas o ritmo de escrita que o Raul ele consegue trazer aqui para dentro da história é um livro extremamente visual também. Eu fiquei muito engajado dentro dessa história também. Ele é um livro curto, ele tem 175 páginas por aí. Isso. É, eu li em 2 dias também. Ele é um livro muito rapidinho, se passa no interior do Ceará, é um ambiente assim bem mais regional, é um Brasil profundo. A gente vai conhecer aqui a história de um menino que sai em busca da mãe dele e a partir disso ele vai descobrir muitas coisas sobre ele, sobre a família dele, sobre a cidade onde ele vive, os desafios que ele vai enfrentar também para viver um romance proibido ali dentro da cidade.
Enfim, gente, é muito bom. Leia O Rio que Me Corta por Dentro, se vocês ainda não leram. A gente já tá até meio monotemático de falar do Raul aqui no podcast, mas é porque realmente ele merece todo o reconhecimento. E, para quem não sabe, teremos novo livro de Raul esse ano ainda, que será publicado pela Astral Cultural também, que foi a mesma editora que trouxe o livro O Rio que Me Corta por Dentro para esse circuito comercial. Então, fica aí a dica também. Agora, eu vou falar para a gente fechar essa parte de livros de suspenses. Eu vou trazer o Rafael Montes aqui com o livro O Jantar Secreto. O Rafael Montes não é o autor que eu gosto de todos os livros dele, por exemplo, Dias Perfeitos eu odiei, inclusive eu abandonei esse livro. Mas O Jantar Secreto ele é um livro que eu gostei bastante, ele tem um ritmo também muito rápido. É uma escrita fácil, tem muitos acontecimentos no livro todo, tem sempre um gancho no final de cada capítulo. Aqui também é um livro que ele tem um discurso, uma crítica social muito forte em relação à burguesia, em relação à elite. Então, eu acho bem legal esse livro. Então, para quem gosta assim de suspenses e thrillers policiais, Jantar Secreto é uma ótima pedida. Porém, gente, vocês precisam ter estômago, tá? Porque aqui a gente vai ter uma história de um grupo de jovens, eles estão ali na faculdade e eles são sem grana e eles precisam eles têm uma ideia assim de criar um serviço de um jantar secreto, porém, digamos, com carnes pouco convencionais, assim, que ninguém, né, que não são comercialmente aceitas, para o Spotify não derrubar o nosso podcast, mas ele é um livro que ele tem bastante ironia, assim, por isso que eu acho o Jantar Secreto um livro legal, assim, ele é engraçado em alguns momentos, mas é aquele humor mórbido, assim, digamos. Aí, pessoal, vamos agora falar de dois livros que são mais fofinhos, assim, que são livros também que me marcaram bastante, quando eu tive que dar uma olhada no meu Scooby, tá? Para poder lembrar todos esses livros aqui. Mas um livro que eu gostei muito, e eu li esse livro no Kindle, na época que ele não era nem tanto famoso assim, foi o Reticências, da Solene Choro. Ele é um livro que vai contar a história de dois jovens que eles acabam se conhecendo. Eu não vou lembrar o nome agora dos personagens, mas são dois personagens pretos, e aí eles estudam ali, eles estão na época de estágio, trabalho, e aí eles meio que se encontram eventualmente. A história se passa em São Paulo também, então eu achei super legal essa história. E é uma história que já é um pouco antiga, assim, eu não lembro disso, foi antes de 2020 que ela foi lançada. 2021, lançamento. Acabei de abrir 2021, aqui. Uhum. 2021, então, porque, gente, eu li faz muito tempo, tá? Eu li esse livro numa noite, mas ele é um livro também muito sensível, ele tem uma escrita super fluida também, e ele tem esse ambiente mais urbano. É um romance que se passa mais no ambiente urbano, nessa correria de trabalho. Eles estão ali num estágio no trabalho. Então, gente, é super legal também, vale super a pena, é uma leitura mais leve, um romancezinho mais leve. E aí, falando de romance mais leve, eu vou trazer um que foi A Lola e o Garoto da Casa ao Lado. Esse livro é da Stephanie Perkins. Ele foi lançado no Brasil há muitos anos atrás pela editora Novo Conceito, que já nem existe mais. Mas esse livro está disponível lá na Amazon. O e-book dele, se vocês procurarem lá, Lola e o Garoto da Casa ao Lado, vocês vão encontrar. A Stephanie Perkins também, ela escreveu aquele famoso livro Ana e o Beijo Francês. E você sabia de que a Stephanie Perkins ela lançou um livro esse ano no Brasil, agora em janeiro? Sério? Não Eu não sabia, lembro não. o nome, eu não fazia muitos anos que a Stephanie Perkins já não lançava nenhum livro aqui no Brasil. Eu não vou lembrar o nome agora, mas se você puder puxar aí pra gente. Esse livro, gente, ele tem uma história interessante porque a gente vai conhecer a história da Lola. Ela é criada pelos pais. E ela é toda peculiar, assim, o estilo dela, ela é meio única, assim, ela tem um estilo próprio. E aí vai mudar um cara pro lado da casa dela. E eles começam a ter uma relação ali e tal. Só que eles precisam resolver algumas questões familiares e tal. E ao mesmo tempo, esse lado que a Lola, enquanto a Lola é uma pessoa muito peculiar, o garoto da casa ao lado é um cara muito comum. Então é muito interessante essa dinâmica dos dois personagens. É um livro que na época que eu li, eu me diverti bastante, assim, porque a escrita da Stephanie, nesse livro e no Ana e o Beijo Francês, que a Di também já leu há muitos anos atrás, é uma Nossa, escrita bota muitos. bem, mas é uma escrita muito levinha, assim, é muito Sim. tranquilinho, você vai lendo, assim, sabe? É um romance jovem adulto, divertido, fácil de ler.
Então, é perfeito aí para quem também quer dar uma desacelerada ou que acabou de ler um livro muito pesado, pega um livrinho assim mais tranquilo, mais de romance de cidade, sabe? Essas coisas que você não precisa ficar pensando muito, assim, é só lendo ali, digerindo e se divertindo com a história. E eu não podia terminar de fechar essa lista com ele, o Maioral, Dan Brown. Eu trouxe aqui o Anjos e Demônios, que é o meu livro favorito dele. Tem outros livros do Dan Brown que a gente gosta bastante, O Código da Vinci, Inferno também, que foi um livro que eu li também que eu gostei muito. Eu gosto muito do Ponto de Impacto também. Ponto de Impacto também, né? E o Anjos e Demônios, ele já teve adaptação para o cinema, muitos anos atrás. Ele vai contar a história de um suspense que acontece ali no Vaticano, em Roma. E, gente, é muito bom, tá? Então, para quem nunca leu nada do Dan Brown ou já leu alguma coisa, sabe o que eu tô falando. Mas o Anjos e Demônios é um livro que, na época que eu li, assim, foi o livro que eu mais fiquei engajado do Dan Brown até o momento. A gente tá para ler agora O Segredo Final, né, de esse ano. Tá aí na lista, na longa lista que a gente tem aí para 2026, ele está na lista. Mas Anjos e Demônios foi um livro que me marcou bastante, por isso que eu trouxe ele aqui como uma recomendação. E o Dan Brown, ele tem aquele talento de escrever livros que sempre a gente termina o capítulo assim, gente, só vou ler mais um capítulo. E os capítulos são curtos também, tem um ritmo mais acelerado. E os livros dele, do Dan Brown, ele sempre dão um gatilho para você viajar para a Europa. Pois sim. Sempre tem, porque ele traz muitas referências de A gente quer arte, ir de pra Itália história. visitar todas as igrejas por causa dele. Gente, quem nunca leu o Código da Vinci ou assistiu o filme depois, eu preciso visitar o Louvre lá em Paris para ver a pirâmide invertida, para ver o quadro da Mona Lisa. Enfim, gente, para quem não teve essa vontade, que atire a primeira pedra. E Mas o eu acho. gostoso do Dan Brown é que o arco temporal do livro dele geralmente é uma janela. Geralmente De é uma horas. janela de horas. Não chega a dar muitos dias. Exato. E aí tem alguns capítulos que tem até o horário que começa e depois o próximo tem o horário. Então, quando você olha os livros deles são grandes. Geralmente tem quase 500 páginas. Uhum. Mas os capítulos são curtos e ele tem horário nesses começos de capítulo e tem essas janelas. E a escrita dele tem muita velocidade, então tem muito detalhe, acontece muita coisa, só que temporalmente falando é uma janela muito pequena. Então você lê aquilo muito rápido, porque você quer saber o próximo acontecimento, a próxima coisa, a próximo detalhe, a próxima descoberta, e você vai, então é muito rápido. E tem muito plot twist também. Sim. Isso é muito legal. E o Dan Brown, acho que é um dos autores pioneiros nessa técnica, assim, de sempre trazer um plot twist no próximo capítulo, e aí você quer ficar engajado. Eu acho que esses autores contemporâneos, que a gente hoje tem muito mais, mas eu acho que o Dan Brown, na época, onde tudo era mato ainda, ele foi um dos autores que conseguia trazer esse magnetismo mesmo. Então, eu acho isso muito Sim. legal dele, assim. E só voltando antes de você prosseguir, sobre a Stephanie Perkins, o livro que lançou agora, começo de janeiro, chama Prazo Vencido. Lançou dia 5 de janeiro. Prazo Vencido, pessoal. Então anota aí para quem quiser conhecer um pouco mais sobre ela. Tem esse, tem o Lola Garota Ano e o Beijo Acasalado e o Ano e o Beijo Francês. Isso. Aqui no Brasil tem esses 3 livros. Boa. E aí, pessoal, e antes de vocês saírem correndo aí para comprar mais livros, a gente vai falar de algumas dicas práticas para quem quer sair da ressaca literária, mas com tranquilidade. Até porque a ideia aqui de trazer as sugestões não é só incentivar o consumo. A ideia aqui é trazer exemplos, sugestões do que a gente já entende que funciona para cada um no seu estilo para sair da ressaca literária. Então, por exemplo, eu trouxe muitos romances de sugestão. Mas, cara, com certeza você deve ter um romancezinho perdido lá na sua estante, que às vezes ele vai te salvar desse momento chato da ressaca literária e ele tá lá no cantinho abandonado. Às vezes é só dar uma chance para ele. É isso aí. Acho que a primeira dica que a gente pode trazer é tirar a pressão da sua leitura. Porque hoje em dia é tudo muito número, tudo muita pressão, é porque eu tenho que... E é muita performance. Mas a leitura não tem que nada. Ela tem que ser um momento prazeroso, tem que ser um momento ali que você vai relaxar e vai curtir. A gente sabe o quanto a gente, hoje, com tecnologia, com tudo, fica às vezes muito tempo ali cansado, scrollando a tela do celular, e às vezes se você pegasse qualquer livro para ler, você relaxaria um pouco mais, descansaria um pouco mais a sua mente, mas sem pressão.
Você não precisa ler todo dia, não precisa bater uma meta de quantidade de livros, não precisa. Você não tem que nada, que é o que a gente brincou no episódio de metas, né? Você não tem que nada, você tem que achar o que é gostoso para você. E às vezes, ler ali 5 páginas no dia sem pretensão nenhuma, e depois de uns dias ir lá pegar um livrinho de novo, sem aquele peso de, nossa, eu estou há 5 dias sem ler, eu preciso voltar e ler um livro inteiro de uma vez. Não! Volta com calma. Pega uma leitura de um escritor que você já goste e vai aos poucos. Que aí você vai retomando, vamos dizer assim, o seu prazer pela leitura. Exatamente, porque hoje, gente, a gente vive numa sociedade muito de performance, comparação, porque o outro tá fazendo mais, o outro tá fazendo de menos. E, gente, na verdade, assim, a régua do outro é muito diferente da sua régua, então não tem essa pressão, assim, não se coloque nesse lugar de você se sentir pressionado, ou, né, como a Di falou, tem que ser uma coisa leve. E aí, para complementar, a segunda dica que a gente sempre traz é mudar o gênero que você sempre lê. Muitas vezes isso acontece comigo, tá, gente? Eu sou um leitor que leio muita fantasia. Ou na época também da distopia, eu lia muita coisa desse gênero. E aí teve um momento que saturou para mim. Então eu precisava mudar o gênero, ler outra coisa. E desde há uns 2 anos atrás eu já venho fazendo isso, que é colocar, por exemplo, autores nacionais, que era uma coisa que eu não lia muito antes e agora eu estou priorizando isso nas minhas leituras. E isso tem me ajudado bastante também no meu ritmo, porque eu acabo conhecendo outras histórias, histórias que têm uma realidade mais próxima da minha, histórias assim que a gente consegue se ver mais. Eu acho isso muito legal. Então, quando você lê, por exemplo, fantasia é meu gênero favorito, mas só ler fantasia também em todo momento, para mim, satura. Eu não sei se para você pode ser uma coisa que para você é normal e você consegue sempre fazer isso. Mas eu preciso intercalar uma fantasia hoje com suspense, daqui a pouco eu leio um contemporâneo, daqui a pouco eu leio um romance e assim vai. Então, para mim, sempre funciona hoje eu diversificar esses estilos para que eu tenha uma ideia, depois uma percepção de que eu não estou lendo sempre a mesma coisa. Porque quando você lê toda vez um mesmo gênero, parece que você sempre está lendo a mesma coisa, porque os elementos são os mesmos, às vezes as situações, as circunstâncias, elas vão acontecer ali de uma mesma forma e tal. Então, eu prefiro hoje sempre mudar o gênero, o estilo de leitura ali que eu estou lendo ao longo do mês. Então, fica também essa dica. Eu acho que funciona bastante. Também gosto de intercalando os gêneros, ou até, tipo, quando eu tô lendo mais de um livro em paralelo, eu leio de gêneros diferentes. Porque também parece que se eu ficar lendo tudo do mesmo gênero, eu vou misturar tudo, e aí é onde eu paro. E às vezes acabo caindo numa ressaca sem querer, porque peguei muito livro do mesmo assunto e enrolei tudo ali e não saí do lugar. Exato, e tem um outro ponto de. Isso acontece quando você lê livro de série. Se você pegar uma série e você lê tudo de uma vez, na minha cabeça, gente, faz uma confusão que eu não sei o que aconteceu. Se o que aconteceu é no segundo livro, no terceiro livro, no primeiro, pra mim é uma loucura. Então, eu Vira uma prefiro coisa sempre só. intercalando. Vira uma coisa só. Eu parei de entrar em esquemas de pirâmide já tem alguns anos, então nunca mais eu li séries. Estou evitando. Mas vamos à próxima dica. Também temos a opção hoje, advento da tecnologia, de mudar o formato da nossa leitura. A gente tem a opção dos e-books, tem os contos, tem audiobook, graphic novel. Tudo isso também é leitura, também é prazeroso, também te traz um frescor ali diferente de só ficar apegado ali. Às vezes você tá agarrado com um tijolão ali de um livro físico que não sai do lugar e troca o formato, vai escutar um audiobook. O Rafa já tem trazido em vários episódios contando um pouco sobre as experiências que ele tem tido com a Audible, que são audiolivros gravados por atores que tem toda uma interpretação ali e tudo. Confesso que eu ainda não me aventurei, estou devendo essa experiência, mas vou me aventurar. Mas eu imagino que seja uma experiência que te traga um respiro, porque você não precisa ficar ali sentado insistindo na leitura de um livro. Às vezes você vai escutar uma história e aí pode complementar com as outras dicas que a gente trouxe, né? Tipo, de um gênero diferente, explorar outras coisas e também formatos. E aí, Rafa, você que gosta mais de explorar esses outros formatos, o que você acha?
Gente, eu acho que tem 2 pontos. Audiobook. Audiobook, primeiro, você consegue otimizar o seu tempo. Então, por exemplo, você está trabalhando, às vezes está fazendo uma coisa ali mais monótona, né? Uma atividade manual, ou às vezes está arrumando uma casa, está lavando uma louça, alguma coisa. Gente, audiobook é sempre muito bom. Até porque se você é uma pessoa que escuta podcasts, por exemplo, o audiobook pode ser uma ótima porta de entrada, porque o audiobook, além de ter todos esses benefícios de você otimizar o seu tempo, você tem o descanso de tela, né, de que hoje é um problema seríssimo, as pessoas ficarem toda hora ali no celular, redes sociais e tal. Então, o audiobook ele traz para você também esse momento de mais de concentração. Para mim também é uma experiência mais imersiva, então para você também pode ser porque tem todos esses recursos narrativos que a gente falou, de interpretação do ator que está fazendo ali a narração, às vezes tem trilha sonora, tem efeitos sonoros, enfim. Então, eu acho uma coisa super bacana o audiobook para você otimizar o seu tempo. Às vezes você vai fazer uma caminhada, uma corrida, bota um audiobook e vai embora, que vai dar super certo um treino, em vez de você ficar ouvindo o gemidão da galera lá na academia fazendo a musculação, bota um audiobook, gente. Vai ser a melhor forma de vocês aproveitarem aí um momento na academia. E e-book, né? Kindle, gente, tem aquela coisa que todo mundo fala, que parece que a gente lê mais rápido no Kindle do que no livro físico. Eu também acho isso, eu não sei se você também tem essa percepção mas Tenho. para mim é uma coisa, parece, é uma loucura, gente. Parece que a gente lê muito mais rápido mesmo no Kindle do que no livro físico. Então fica aí a dica. Eu não leio muito graphic novel, é um estilo de livro que eu ainda não me aventurei muito, já li algumas coisas, mas nunca fui uma pessoa muito adepta a esse formato, mas eu acho super legal também. E contos é sempre muito bem-vindo, principalmente para sair da ressaca também, né, Di? Às vezes tá muito Sim. empacado ali, e conto, gente, é 60 páginas, é 90 páginas, então é coisa ali de meia hora, uma hora, você já lê um conto ali, uma novela, né? Seja 100 páginas. Então, vale super a pena também investir o tempo nessas histórias mais curtas, ou às vezes você quer pegar uma coletânea de contos, aí você lê um conto por dia, um conto por semana, ou você consome ali conforme o tempo que você tem disponível, né? E fora que o conto, para quem gosta da questão quantitativa e conclusiva, vamos dizer assim, o conto ele é pequeno, então você vai gastar ali uma janela pequena, às vezes dois momentos, né? 20 minutos em duas vezes, 40 minutos você lê um conto. E ele te traz aquela sensação de conclusão. Muitas das vezes, quando eu fico nessas ressacas literárias, é quando eu começo muitos livros e não termino nada. Aí chega uma hora que me dá uma estafa, porque aí eu falo, nossa, gente, mas tô aqui, sei lá, um mês, eu não li um livro inteiro esse mês. Na verdade, eu até li, entre aspas, um livro inteiro ou até mais, mas porque às vezes a louca pega 4 livros em paralelo para ler, entendeu? Aí ela não vai terminar nada mesmo. Então, nesses momentos eu às vezes me perco. Então eu vou geralmente no máximo até 3 livros e vou administrando ali para eu ir mantendo dentro da minha rotina para que não fique com essa sensação de que eu não termino nada, sabe? E aí às vezes quando acontece, eu gosto de pegar um conto, porque aí o conto ele vai me trazer aquela sensação de controle de novo, vai, virginiana, gente, lembra? E aí eu leio um conto, falo, ó, uma leitura concluída. Check. Check. Aí eu consigo voltar para os livros que eu tava. Às vezes eu acabo voltando. O que tá em andamento aqui? Tem 4 livros. Por que não tá andando? Eu meio que faço uma avaliação ali, entendo o que para mim é só porque eu não tô no momento, aí eu deixo o livro pro lado e vou lendo outras coisas, ou não, a leitura realmente não tá legal e eu vou abandonar o livro. Então, assim, muitas das vezes a gente acho que também tem um apego de tipo ficar insistindo ali, sabe? A leitura não tá funcionando, não tá fluindo, e você fica insistindo, tentando ler aquele livro a todo custo. Abandonem. Tá tudo bem, a gente abandonar livros. Confesso que eu tenho uma certa dificuldade, eu tô aqui dando a dica, mas eu tenho uma certa dificuldade de abandonar livros. Mas eu também abandono. Mas eu acabo insistindo um pouco mais. Tem um caso recente. No começo do ano, acho que foi dia 3, dia 4, eu encontrei o Rafa e um outro amigo nosso, e o Rafa me emprestou De Férias com Você, da Emily Henry, que ia sair o Uhum. filme no Netflix e tal, e assim, é um formato que eu gosto,
Falei, quero ler o livro para assistir o filme. Gente, o livro não andava, não conseguia ler as outras coisas que eu já estava lendo. E eu fiquei na teimosia ali de terminar ele. Confesso que me arrependi de não ter abandonado, porque eu desprendi um tempo ali, uma energia tentando terminar ele. E terminei. Mas eu cheguei à conclusão de que eu provavelmente não pegue outro livro da Emily Henry, porque é o segundo livro dela que eu leio, que pra mim é arrastado. Eu sei que tem gente que gosta, desculpem. O Rafa gosta, inclusive. Gente, eu gosto da Emily. Eu achei que. Eu não sei se é porque eu gosto muito da questão dos romances ter ritmo, e aí o romance sempre pra mim é a minha leitura conforto e com ritmo. E a dela eu achei que não tem. E aí eu não fluiu, então é isso. Mas me arrependi de não ter abandonado ele. Eu deveria ter abandonado. Aí fui assistir o filme, enfim, depois que eu consegui terminar o livro. Não consegui assistir meia hora do filme, fiquei injuriada. Todo mundo falando bem do filme, que o filme era legal e tal. Mas eu acho que eu vou esperar uns meses, depois eu só assisto o filme, porque assistindo a sequência do livro não rolou também. Então, o filme eu abandonei, gente. Então, abandonemos quando não estiver legal. Traumatizou. Acho que foi. Na verdade, assim, só para complementar essa questão dos livros para abandonar, eu também já abandonei livros, gente. Para mim, eu tenho uma facilidade maior do que a de abandonar. Por exemplo, O Dias Perfeitos, do Rafael Monte. Gente, tem coisas que para mim tem livro de thriller, suspense, policial. Acontece algumas coisas que, beleza e tal, né? É ficção, mas tem outras que pra mim é demais da conta, e aí, tipo, não. Eu penso assim, quando é uma violência gratuita, que eu sei que, tipo, isso não vai mudar em nada na história, eu não sei pra quê, aí pra mim, tipo, perde totalmente o propósito, e por isso que eu abandonei. Mas já teve outros livros que eu já abandonei, por exemplo, Os Magos, que é um livro de fantasia, que ele já foi lançado no Brasil há muitos anos. Gente, o livro era muito chato, porque eu não consegui entrar no universo do que o autor estava se propondo ali. E o personagem era chato, mas eu também já insisti em outros livros que o personagem era chato e fui até o final. Que foi o caso de Além da Porta Sussurrante do T.J. Klune. Eu odeio esse livro, tá, gente? Eu amo o T.J. Klune, mas esse livro, nossa, cara. E eu fui até o final porque eu falei, não, gente, não é possível que o cara vai ficar batendo na mesma tecla o livro inteiro. Mas sim, gente, ele ficou batendo a tecla, tipo, 70% do livro. Ele ficava com o mesmo discurso. E eu só terminei em respeito ao T.J. Klune, mas eu falei, gente, que livro chato. Agora os outros, vamos ver como é que vai ser. Eu já li 3 livros dele. Ele tá assim, 2 eu amei e 1 eu odiei. Vamos ver o próximo. Depois eu conto pra vocês. Mas vamos pra próxima dica, Di? Vamos. Vamos lá. Releia um livro conforto também. Essa é uma ótima dica também para as pessoas que querem ler um livro que estejam ali no lugar comum, sabe? Como a gente falou, aquela zona de conforto. Então, por exemplo, eu já fiz isso com alguns livros. Sussurro, que foi um livro de Anjos Caídos, que foi lançado há muitos anos atrás. Eu reli esse livro há alguns anos atrás, esse ano, inclusive, eu vou reler ele. E tem outros livros, por exemplo, Jogos Vorazes, que eu já reli também para um outro projeto. E é Harry sempre muito Potter. bom. Harry Potter também. Então, é sempre muito bom quando a gente volta para o universo de um livro que a gente já ama, que a gente já conhece os personagens, já conhece tudo que vai acontecer, mas às vezes é isso que a gente precisa. É a mesma coisa que você vê um filme repetido, né? Todo mundo tem o Gente, seu filme de filmação. Então, eu o livro é a amo. mesma coisa. Eu amo ver filmes de romance repetidos. Não, a minha irmã, ela é apaixonada por aquele filme O Amor Não Tira Férias. Ai, Se você sim! passar 15 Gente, vezes, ela vê. meu A filme Renata. conforto total. Outro dia eu sentei, não faz muitos dias, tá? O... Eu não lembro, o Fábio tava aqui no quarto estudando, e aí eu liguei a TV, abri o Netflix, aí eu pus na parte de romance, aí apareceu lá o lindinho, eu falei, é esse? E aí eu botei lá ele e fui lá assistir O Amor Não Tira Férias. Eu amo, gente. É Entendeu, maravilhoso. gente? É a mesma coisa. Eu amo filme mais antigo, assim, tipo aquele filme Edward Mão de Tesoura. Eu sou apaixonado por esse filme. Sério? Eu vejo ele direto. A cada 6 meses eu vejo ele uma vez. E eu acho Nossa, muito bom porque ele tem é muito algumas coisas ruim. desse filme de eu amo, sabe por quê? Se você assiste numa visão de sociedade, gente, a sociedade não mudou nada. Continua a mesma coisa do filme que foi feito lá em 89, entendeu? E é um filme do Tim Burton, acho que todo mundo já conhece a história, mas eu adoro esse filme. E desenho animado também, né? Sou apaixonado.
E é assim, claro, eu acho que o livro também tem uma questão que, além de ser uma história que a gente já conhece, às vezes é um clima perfeito para ler o livro. Então, assim, tá um dia mais frio, aí você vai pegar um livro que é uma coisa que vai trazer uma coisa mais aconchegante, um cozy e tal. Se tá verão, aí tá calor, alguma coisa, aí você pega um livro que se passa em dias mais quentes, enfim. Então, eu acho que o livro tem essa magia também de a gente pegar e revisitar histórias que têm a ver com o nosso momento de vida naquele momento. Mas é sempre muito bom voltar para histórias que a gente já conhece. Eu acho que é uma boa estratégia também para sair da ressaca. E aí, só para complementar, uma outra dica trazendo aqui é escolher livros que tenham capítulos curtos e rápidos. Então, livros menores, assim, de até 200 páginas, vamos considerar isso, e que sejam com capítulos curtos. Então, eu acho que isso também, trazer essa agilidade, esse dinamismo para a leitura dentro do livro, pode ser uma estratégia também muito boa para pessoas que estão assim, eu tô de ressaca literária, mas eu não quero pegar um tijolão agora. Eu não quero pegar um livro de mais de 400 páginas. Então a pessoa pega um livro menor ali, que seja de 300 páginas, mas que tenha capítulos curtos, às vezes personagens, livros que tenham visões de personagens diferentes. Então cada capítulo é um personagem que está narrando a história. Eu acho isso uma estratégia muito legal também, porque isso, de novo, né, você vai ficando engajado dentro da história. O que você acha dessa dica também? Eu gosto, e eu gosto também, quando for livros físicos, pegar livros com diagramação grande. Sim, Porque também. aqueles livros com as letrinhas muito miúdas e com a página muito cheia, sem muita borda, vamos dizer assim, dá a impressão que você demora. Obviamente, você vai demorar um pouco mais para trocar de página, então a leitura parece que não flui tanto. E aí, quando o livro tem uma diagramação um pouco maior, e aí junta com a questão da história fluida, capítulos pequenos, parece que vira um combo perfeito, vamos dizer assim. Porque a leitura flui e você vai ali, entendeu? E você mergulha naquele universo. Uhum. Eu gosto muito também. Bom, e aí pra gente fechar, a ressaca literária ela não te define como leitor. Todo mundo passa por isso e tá tudo bem. E assim, trouxemos muitas dicas, mas talvez, às vezes, essa ressaca literária te peça uma pausa, um ajuste, um pouco mais de carinho consigo mesmo, menos cobrança, mais cuidado. E é só isso. E tá tudo bem. E outra coisa que a gente acaba, às vezes, não percebendo é que os nossos gostos literários também vão mudando conforme a gente vai amadurecendo. Uhum. Uma coisa que eu tenho brincado em alguns episódios que eu não tenho entrado em pirâmides literárias, que são esses livros de romantasia, que tem 3, 4 livros. Aí depois tem uma série paralela que você tem que ler também, que tem mais não sei quantos livros. Eu já tive a minha fase de ler romantasia, a long time ago, que nem Que nem chamava era romantasia, nem se era chamava. isso, nem era romantasia ainda, mas hoje eu não tenho gostado, então eu nunca mais peguei para ler. Mas é justamente tipo o meu gosto amadurecendo, mudando, enfim, não sei se amadurecendo é a palavra adequada, vai dar a impressão que eu tô Já não funciona para dizendo você. que as pessoas são imaturas, não é isso. Mas não funciona, exato. Para mim não funciona mais. Eu acho legal, tipo, às vezes o Rafa me conta alguma coisa que ele tá lendo e tal. Eu acho legal ouvir sobre, mas eu não curti mais sentar para mergulhar nesses universos, sabe? E pegar esses livros. Eu tenho gostado mais de ler outras coisas, acabo ficando muito nos romances, que para mim é gostoso. E o que eu tenho feito mais é me aventurado muito mais na literatura brasileira, que é algo que eu pouco fiz ao longo da minha vida, vamos dizer assim. Então, acho que tem um ano e pouco, mais ou menos, eu tenho mergulhado muito mais e explorado mais as nossas escritas, vamos dizer assim, o que os brasileiros têm trazido. Então, a gente tem falado muito do Raul Damasceno, da Carla Madeira, tô com vontade de ler Itamar, não li ainda, quero tá na lista. A gente tá para ler o Patrick Torres, que a gente conheceu também no evento junto com o Raul. Então, assim, tem sido muito gostoso. E o que eu acho legal é que com a rede social você segue essas pessoas e você vê, tipo, alguns são mais ativos nos stories, né? E você acaba conhecendo eles, entre aspas, um pouco e te traz uma outra percepção para você ler o livro. Então eu tenho me aventurado mais nessas partes, assim, e respeitado também essa questão do amadurecimento.
Porque se a gente for querer tentar ler tudo que tem, todos, a gente não vai dar conta e vai ficar tudo frustrado. Então, esse é um outro, acho que é um ponto bônus, assim. Às vezes a sua ressaca é só porque você mudou ou amadureceu de alguma forma e não mudou seus gêneros literários ou não experimentou outras leituras porque as anteriores não funcionam mais. Talvez pode ser isso também. E eu acho que também é enxergar todas as mudanças e momento de vida que você está passando. Muitas vezes as pessoas elas têm um momento de vida que elas têm mais tempo, às vezes elas não tinham tantas obrigações, tantas responsabilidades. E aí o tempo, né, gente, no fim das contas é a coisa mais valiosa que nós temos hoje. E muitas vezes as pessoas ali na correria do dia a dia, seja para ir para o trabalho, ou seja por alguma outra questão, as pessoas não têm muito tempo hoje. Então, por isso que hoje a gente trouxe para vocês essa questão de ressaca literária, para você não se sentir culpado que você não está lendo nada naquele momento. Hoje, e se você não tem um livro físico, hoje tem diversas outras formas, né? Você tem o e-book, não tem o Kindle. Gente, o que eu faço? Pessoal, tem o aplicativo do Kindle, vocês conseguem baixar no celular. Eu já li vários livros e contos também pelo celular, pelo aplicativo do Kindle. Sim, Então, muito. super funciona também, sabe? Eu acho que se a gente querer, a gente consegue, seja lendo um livro físico, seja no celular, seja pela Audible, né, que a gente comentou aqui para vocês também, que é o serviço de audiobooks da Amazon, que funciona super bem, tem uma curadoria super bacana, tem uma produção legal. Então, hoje tem muitas formas de vocês consumirem livros e eu acho que é respeitar o momento que cada um está passando ali para conseguir ler e, enfim, aproveitar essa experiência, porque também não acho que não é só ler. Eu acho que você precisa ler e aproveitar aquele momento, aquela história, tirar algo de bom dali. Então, eu acho que também isso conta bastante, também essa experiência que você vai ter ao longo dessa leitura. Curtir o processo, né? Se divertir ali de alguma forma, relaxar, não sem peso. E com todas essas dicas, indicações que a gente trouxe, eu acho que a chance de vocês saírem dessa ressaca literária é grande. Depois conta pra gente qual dessas dicas de livros ou essas técnicas que a gente trouxe aqui para sair da ressaca literária você vai escolher. Conta pra gente lá no Instagram ou no YouTube, que a gente vai comentar lá, a gente vai bater um papo por essas redes também. Ou se você tiver alguma outra estratégia, a gente vai adorar saber. Conta pra gente. Isso, Talvez a gente precise em algum momento. com certeza. Pessoal, então muito obrigado por nos ouvir até aqui e não esqueça de curtir e compartilhar esse episódio se você está ouvindo pelo Spotify ou pelo YouTube. E claro, segue a gente lá no Instagram, no @amigosdelivoscast. Até o próximo episódio. Tchau, tchau. Tchau, tchau, pessoal!